Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor. Hoje, 3 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas no programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. É nossa devocional. Nós estamos na escola do Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor. Uma caminhada maravilhosa que fazemos todos os dias em nome de Jesus. O programa Evangelho do Dia vai ao ar, ao vivo, no Facebook, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Compartilhamos pelo YouTube, pelo WhatsApp. Então se inscreva no meu canal do YouTube, ativa o sininho, dá o like, compartilha. Que você possa ser um evangelista compartilhando esse vídeo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos agradecer a Deus pela noite abençoada que Ele nos deu. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite especial e linda que o Senhor nos deu. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a fazer Tua vontade, perdoa os nossos pecados, venha nos encher da Tua graça. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de viver essa terça-feira, essa 18ª semana do Tempo Comum, esse dia 3 de agosto, que seja ser um dia muito santo e especial. Nos abençoe, Pai. Se conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, pastora Deise, Nancy. Glória a Deus, irmãos e irmãs, Eni. Glória a Deus, Eliane. Glória a Deus, irmãs e irmãos. Amém? É um prazer estar com vocês aqui essa manhã tão especial. Dalila Sardinha, a Nancy de Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, a graça e a paz. Iris, nossa irmã Iris Leitão Franco, um abraço, Iris, Deus te abençoe. Amém? Querida Rafaela, Deus abençoe Rafaela. Todos os irmãos e irmãs estão ao vivo e aqueles que ainda vão entrar ao vivo, né? Muito bom. Vamos ver o evangelho de hoje, que é Mateus 14, 22 a 36. Irmão Joel Moreira, homem de Deus, não é? Renata Roque, olha aí. Dona Nini, um abraço, Dona Nini. Glória a Deus. Vamos ver então a palavra santa do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. De madrugada, foi Jesus ter até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas.
Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente, verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediram que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa. E todos que tocavam ficavam curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. É Mateus 14, 22 a 24. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo Evangelho desta manhã. Deus, nós estamos na escola do Senhor, aprendendo todos os anos com o Senhor. E queremos, ó Deus, ler esse texto e aprender muito com a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pastor Orlando Lima Júnior, meu amigo, Deus seja com você, Agar, querida Bárbara. Amados irmãos e irmãs, lembra que Jesus foi para aquele local deserto quando ele soube que o João Batista havia falecido, sido morto por Herodes. E ele queria um momento de deserto para conversar com o Pai. É interessante que quando ele chega do outro lado, tem uma multidão, ele cura, e por último ele multiplica os pães. Quando então ele despede das multidões, ele finalmente consegue realizar o que ele queria, que era ficar sós no deserto. Ele coloca então os discípulos no barco e ele vai para o deserto, que é uma montanha, está a sós. Diz assim, olha, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Amado, a maior desculpa dada por quem não ora, isso é minha experiência de gabinete pastoral, Marisa. A maior desculpa dada por quem não ora é falar assim, não, pastor, eu oro em todo tempo. Estou dentro do ônibus, estou orando, estou andando no metrô, estou orando, estou andando no trem, estou orando, todo tempo eu penso em Deus. Jesus não orava todo o tempo? Lógico, oração mental. Agora, o Senhor não parava aí. Ele não ficava apenas na oração mental. O Senhor Jesus tinha necessidade de ter seus desertos pessoais com o Pai. Ele tinha necessidade de subir um monte, ficar sozinho, acordar de madrugada e ir para um lugar deserto, por meio de árvore, para o meio de oliveiras, ficar ali orando sozinho com o Pai. Ele precisava orar no Getsemane? Não. Ele podia fazer oração mental. Todo tempo eu penso em Deus. Gente, isso é a desculpa daquele que não ora, daquele que não tem uma vida de oração. Além de você em todo tempo pensar em Deus, o nome técnico chama-se oração mental, você tem que ter os seus momentos de deserto com Deus. O seu momento de estar sós com Deus.
Comece marcando hora, eu vou fazer 15 minutos com Deus. Porque não é pelo muito orar, mas eu quero ficar no deserto algumas horas com Deus. Jesus tinha essa necessidade, querido, de disciplinar sua vida de oração, de ter tempo a sós com o Pai. Quando ele estava com a multidão, quando ele estava dentro do barco com os discípulos, ele não estava pensando no Pai? Estava. Lógico que ele estava pensando no Pai. Chama-se oração mental. Mas ele tinha necessidade de ter os seus desertos com Deus, a sua intimidade com o Pai, seus momentos de oração a sós. Querido, se Jesus tinha essa necessidade, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. É interessante, amados irmãos e irmãs, que ao cair da tarde, quando chegou a noite, né? Estava ele só, ali no seu deserto com Deus, orando ao Pai. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É interessante que Jesus não estava no barco. Jesus estava vendo o barco, Jesus sabia o que passava no barco, mas Jesus não estava lá. E aí, amados irmãos e irmãs, os discípulos foram para o meio do mar da Galileia, a sós. Jesus fala, olha, façam vocês sozinhos. Ele vai ter perguntado, o senhor não vai com a gente? Não, não vai. E eles foram, e a Bíblia diz que o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário, não é? Amado, a vida tão preciosa que nós vivemos é semelhante a esse mar que nós temos que atravessar. O barco sempre é símbolo da igreja, sempre. Em toda a história da iconografia cristã, você vai ver o símbolo do barco. Recentemente, há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, foi inaugurada um centro para peregrinos junto ao Mar da Galileia, chamado Maria Madalena. E ali fizeram uma capela de oração linda, linda. E no altar dessa capela, o altar, o púlpito, a mesa da Santa Ceia, tudo ali é um barco, é um barco estilizado. Que o barco fala da igreja, não é? Mas nesse momento os discípulos estão no meio do mar, tendo o vento contrário e açoitado pelas ondas. Então, quantas vezes na vida, irmãos e irmãs, nós estamos passando por problemas difíceis. Eu estou açoitado pelas ondas, os ventos são contrários, não é? Nem sempre os ventos serão a favor, nem na nossa saúde, nem no nosso trabalho, nem nas nossas finanças, nem nas nossas igrejas, no nosso ministério. Nem sempre o vento vai soprar a favor. Vão vir muitos ventos contrários e muitas ondas vão açoitar. Achei interessante essa palavra, açoitar o nosso barco. Dar açoite, chicotadas. Não é? Talvez nessa manhã você fale, pastor, eu estou levando chicotada do vento, das ondas, que são contrárias. O vento contrário e as ondas dando chicotada, açoitando. É isso que estava acontecendo. Os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas. As ondas batiam de todos os lados. E para prejudicar o vento ainda era contrário. Contrário da onde eles poderiam ir com segurança, contrário para conseguir sair dali.
Muitas das vezes a gente passa por isso, né? Olha aí o açoite, olha o vento contrário, olha a luta que estamos passando, a enfermidade, né? Perde toda a alegria e esperança. É interessante, irmãos e irmãs, a Bíblia diz, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam. Então olha a diferença aqui, querido, presta atenção. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Ou seja, depois de ter começado essa tempestade, depois de ter começado essas ondas açoitando o barco e os ventos contrários, talvez depois de 3 ou 4 horas que Jesus foi lá socorrer. Eles ficaram lá naquela onda difícil, naquele momento difícil demais. Era noite, né? Os judeus criam no poder estranho das ondas e do mar, poder de morte, né? Tinham medo do mar, tinham medo das ondas, tinham medo da noite. Estão ali apavorados. Jesus vê e o Senhor permite que eles venham passar por aquelas noites escuras, como João da Cruz dizia, né? Noites escuras da alma. Como Teresa d'Ávila vai dizer, tempo de escassez, onde o Senhor permite que algumas coisas aconteçam, mas Ele está conosco. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tem visto o vento contrário e as ondas batendo na sua vida. Mas Ele está com você. Ele está te vendo. É interessante, uma vez o pastor Ronaldo foi pregar esse texto e ele diz assim, Rafaela, os discípulos não estavam vendo Jesus. Mas isso não importa. Importa que Jesus estava vendo os discípulos. Então tem vezes que a gente passa por tempestades tão grandes, que a gente não vê nada. Não é? Mas Jesus continua vendo a gente. Ele olha, Ele conhece nossa dor, nossa necessidade. E aí, queridos irmãos e irmãs, Jesus vai andando até onde eles estavam, sobre as ondas do mar. Jesus nunca tinha feito isso. E Jesus só fez por causa da tempestade. Jesus falou, está na hora de eu entrar naquele barco, para sossegar o barco. Não é? E ele veio, como ele viria? Com barco, estava no lugar deserto, lá não tinha barco. Então ele poderia até remando. Mas ele foi sobre as ondas do mar. E aí que entra uma coisa interessante, irmãos, que a gente conhece o texto, mas muitas vezes a gente sempre está interpretando ele errado, fazendo uma exegese errada. Então eu quero que você entenda com clareza o que o texto está dizendo. É Mateus 14, 22 a 36. Olha só, Marisa, vê se você entende comigo, se a gente consegue entender. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. É um ser do outro mundo, é um monstro, é um fantasma. Não é? Esse fantasma aqui, na mentalidade do discípulo, não era um morto que ressurgiu. Não é? Era um monstro do além, um monstro espiritual. É um fantasma. Não é? É interessante, tem um pastor, eu fui pregar domingo lá em Magé, pastor anglicano até tinha conversado comigo, foi interessante, né, pastor Edson? Jesus vai ajudá-los e eles acham que Jesus é um fantasma. Jesus entra com providência, com provisão, e a pessoa fica com medo. Não vou aceitar Jesus, vai ser pior para a minha vida. Se eu voltar para a casa do Senhor, vai ser pior para a minha vida. Jesus está contigo, Jesus não é fantasma. Eles pensavam que fosse fantasma.
Quando Jesus percebe, Juliane Mota, lá da Lindas de Paraná, quando Jesus percebe que eles estavam tomados de medo, ó, a Bíblia diz, e tomados de medo gritaram. Depois que eles falaram que era um fantasma, eles ficaram gritando. Ah! Deve ter sido engraçado, né? Foi um coral de 12 apóstolos gritando. Imagina, mãe. Eles viram o fantasma e ficam gritando. Aí, amada Ana, presta atenção no que acontece. Agora que é importante você prestar atenção, olha. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. O que Jesus disse, Jane? Coragem. Olha, coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é a palavra que Jesus liberou, que Jesus falou, que Jesus comunicou. Coragem, sou eu, não tenha medo. Essa é a palavra que Jesus fala. Eles apavorados, pensando que era um fantasma, ele fala essa palavra. Coragem, sou eu, não tenho medo. É nesse momento que Pedro duvida. A maioria das pregações, né, mãe? A pessoa fala que Pedro duvidou da onda da água. Começou a afundar por causa disso. Não, ele duvida aqui. Quer ver a palavra de dúvida? Então Pedro lhe disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Aqui que ele duvidou. Sou eu, não tenha medo. Ah, é? Se é você mesmo, manda eu ir até aí contigo. Uma pergunta meio doida, né? E se fosse um fantasma? Ele, além de afundar, ia ser comido pelo fantasma. Isso na mentalidade judaica da época. Né? Eu acho que o desespero de Pedro foi tão grande que ele não falou coisa com coisa. Aliás, Pedro tinha esse problema, né? Ele falava tanto, que de vez em quando não falava coisa com coisa. No Monte da Transfiguração, ele fala bobagem, né? Ele tinha um problema sério de falar. Ele falava por impulso. Né? E aqui ele fala, olha, se é o Senhor mesmo, mandei ter contigo. Né? Ele mostra dúvida. Aí está a dúvida dele. Essa é a dúvida que Jesus vai repreender. E aí, amados irmãos e irmãs, olha que coisa interessante. Ou a primeira dúvida foi essa. Olha que coisa interessante. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Foi uma coragem sobrenatural, né? Uma coragem sobrenatural. Só que tem que observe bem, quando Jesus aparece andando nas águas, as ondas estão ainda açoitando o barco e o vento ainda é contrário. A tempestade não vai parar. Mas Pedro tem uma coragem aqui, né? Coragem para pisar naquela água que açoitava o barco. Coragem para enfrentar o vento contrário. Se é o Senhor mesmo, manda ter contigo. Ninguém nunca fez isso. De onde Pedro tirou isso, né? Mas ele pulou na água, ele é corajoso. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou. Né? Ele até que ele começou a andar. Quando ele reparou a onda do mar, né? Parece até aquele desenho animado que o bonequinho sai correndo atrás do outro e vai no meio do ar. Quando ele repara que está no alto, ele olha para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima e cai. Era papalégua. O Pedro só vai reparar que está afundando, não é? Só vai afundar quando ele repara as ondas do mar, repara o vento e tem medo. Aí que ele começa a afundar. Amados irmãos e irmãs, Jesus está contigo, não tenha medo. Verdadeiramente o medo vai afundar a sua vida. Não é? Você começa agora a olhar, meu Deus, olha essa onda que está vindo contra a minha saúde, contra a minha vida. Meu Deus, olha essa tempestade que se levantou hoje.
E aí você fixa tanta sua mente ali, tanta sua mente ali, que você começa a afundar. O que afunda, gente? Afunda o seu ânimo, a sua alegria. O que mais afunda? Afunda a sua coragem. Cadê a coragem de Pedro? Afundou tudo. Ele teve coragem para pular na água. Mas quando ele viu a onda e sentiu o vento contrário, ele começou a afundar. Talvez hoje você diz assim: meu pai, realmente eu estou afundando. Realmente eu estou numa situação difícil, onde eu sinto que o vento está contrário, as ondas estão batendo na minha vida, eu estou afundando. Mas o que Pedro faz nessa hora, querida Ana? Pedro grita, né? Aí tem alguém que a linguagem litúrgica é bem bonita. Então Pedro clamou. Clamou não, ele gritou. Ele gritou desesperado. Ele gritou e disse: salva-me, Senhor. Não é? Ele sabia que agora que é o Senhor. Salva-me, Senhor. Ele gritou. Lá em Rondônia eles gritam assim: valha-me Deus. Mas geralmente quando eles gritam assim, significa que não tem mais esperança, né? Tinha até um rio, um ribeirinho, né, Juliane? Chamado Valha-me Deus. Aí eu falei assim: por que esse rio? Foi porque as pessoas que caíam aqui morriam. Aí ia caindo e gritando: valha-me Deus. Né? Pedro grita: salva-me, Senhor. Presta atenção que a onda continua batendo no barco e o vento soprando o contrário. Aquela banda, Marisa, não para de tocar música. Continuou tocando o vento, batendo, tudo normal. Né? Tudo anormal, aliás. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando que Pedro duvidou, Marisa? Quando Jesus diz: sou eu. Ele fala: se é o Senhor mesmo, olha, a primeira dúvida. E também duvidou na hora que viu o vento contrário. É interessante que Jesus estende a mão, segura homem de pequena fé. Por que duvidou? Não é? Talvez os discípulos que estavam no barco falaram assim: puxa, Pedro é um homem de grande fé. Não é? Mas só Deus sabe o que passa dentro da gente. Oh, que fé maravilhosa que você tem. Você está morto de medo ali, né? Está apavorado. É igual o pastor, amigo do pastor Elias Maia, né? Elias Maia. E tinha um pastor, e o pastor estava na porta da igreja cumprimentando os irmãos. E os 5 ou 6 presbíteros, aquela igreja que o altar lota assim de gente, presbítero, diácono, tudo em volta dele ali cumprimentando as pessoas. E chegou um homem armado, uma arma grande, uma carabina. Falou assim: quem é o pastor? Todos os presbíteros apontaram para o pastor assim: é ele. Não é? É ele. Aí o pastor ficou apavorado. O homem falou assim: pastor, eu te procurei porque eu quero aceitar Jesus. Eu vim entregar essa arma. Aí o pastor no coração falou assim: ufa. Quando o pastor orou pelo homem, o homem foi embora salvo, convertido. E o pastor providenciou que aquela arma fosse entregue na delegacia, né? Os presbíteros falaram: pastor, nós falamos assim para o Senhor porque a gente achou que o Senhor fosse refresco. Ele falou: é, né? Refresco, né? O pastor ficou apavorado. Então talvez os discípulos que viram Pedro pulando na água, andando em direção de Jesus, falaram assim: poxa, esse Pedro é um homem de grande fé, hein? Mas Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. Tanto é que Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados irmãos e irmãs, assim também é a nossa vida, querido. Assim também é a nossa vida.
Olha como ele está enfrentando aquilo. Muitas vezes nós estamos enfrentando aquilo como mulher de pequena fé, como homem de pequena fé. Estamos morrendo de medo, estamos com medo da onda, com medo do mar, com medo do fantasma, estamos com medo de tudo. E a nossa vida só vai afundando no medo. Duvidamos da palavra de Jesus, sou eu. Era só Pedro ficar quietinho, Marisa, que Jesus ia chegar no barco. Sou eu. Mas duvidamos da palavra de Jesus. Coragem. Não é? Ah, se é o senhor mesmo, deixa aí. Falamos bobagem, não falamos pensando, raciocinando direito. Pulamos na água. Olha que confusão. E a nossa vida começa a afundar. Senhor, sou um homem de pequena fé e duvidei. Foi isso que Pedro fez. Salva-me, Senhor. Jesus o segurou, estendendo a mão. Jesus, estendendo a mão, o segurou. Jesus, estendendo a mão, o segurou. Talvez hoje você precisa, irmãos e irmãs, que Jesus venha estender a mão e te segurar. Segurar nessa situação que você está passando. Nessa luta que você está vivenciando. Nessas ondas que têm açoitado o seu barco. Nesses ventos contrários que estão surgindo contra você. Talvez a gente hoje precise fazer aquela oração de Jesus, que é a oração que os irmãos ortodoxos gregos fazem, os russos também. Senhor, tende piedade de mim, pecador. Senhor, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Não é? É interessante que nisso tudo o vento continuou soprando, a onda batendo, mas a banda não parou. Aí Jesus entra no barco e a Bíblia diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Quando que o vento faz cessar? Quando Jesus entra no barco com o apóstolo. Olha bem, querido, esse vento contrário da sua vida vai cessar. Vai chegar um momento que ele vai parar. Jesus está entrando no barco, Jesus está ministrando milagre e o vento cessa. E é interessante, irmãos e irmãs, os que estavam no barco adoraram. Eles adoram Jesus, porque Jesus é Deus. Eles se ajoelharam no barco, sabia? No original aqui significa que eles se ajoelharam no barco. Quando Jesus entra no barco, eles caem de joelho e dizem: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O fato de Jesus andar sobre as águas, o fato de Jesus salvar Pedro, o fato de Jesus fazer aquele vento terrível parar, fez com que eles pudessem ver o tamanho do Senhor Jesus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Isso significa que toda a nossa luta que nós passamos, todas as situações adversas que estamos vivendo, não vão nos afastar de Deus. Vão fazer com que a gente conheça que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Irão fazer com que a gente se ajoelhe diante dele e o adore, porque verdadeiramente Jesus já está realizando uma grande obra na nossa vida. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A palavra final é dele. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é correto. E ele tem nos ajudado.
É interessante, amados irmãos e irmãs, no 34 diz: já estando do outro lado, na manhãzinha, já amanhecendo, chegaram à terra de Genezaré. Lembra no evangelho da semana passada, Marisa, que eles chegam à terra de Nazaré? Sempre eu faço esse paralelo. Semana passada no evangelho, Jesus Iris chegou à terra de Nazaré. Quando Jesus fez meia dúzia de milagres, os nazarenos ficaram escandalizados. Que é isso aí, ó? Esse é o filho de José, é o filho de Maria, é o irmão Tiago, Judas, o José, o Simão, tá tudo com a gente. As irmãs dele, ó, tudo anda aqui no meio da gente. Que é isso? Eles ficam escandalizados e agem com falta de fé. O pessoal de Genezaré é diferente. A Bíblia diz, olha o que os genezarenos fizeram, Marisa. Quando as pessoas daquela terra reconheceram Jesus, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Os enfermos não ficavam nos hospitais não, tá, gente? Eles ficavam nas casas. Se fosse hoje, a gente ia lá no Raul Sertão, pegar todos os enfermos. Né? Eles pegaram todos os enfermos e trouxeram a Jesus e pediram que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Todos, 100%. Né? Ou seja, o povo de Genezaré recebe Jesus com fé, com festa, com coragem. O povo de Nazaré recebe com incredulidade. Você pode ser Nazaré, você pode ser Genezaré. Eu prefiro ser Genezaré, amém? Jesus está aqui conosco. Jesus vai nos abençoar hoje. Vamos pegar todos os enfermos e trazer até Jesus. Vamos pedir, ele nem precisa orar nem tocar na gente. Vamos pedir para a gente pelo menos colocar a mão na roupa dele. Eu imagino que simplesmente Jesus sentou e ficou aquele sorriso de satisfação pela fé, né, mãe? Imagina Jesus sentado ali naquela pedra, com as mãos assim, ó, todo feliz, e as pessoas vindo colocando a mão dele sendo curado, feliz da vida. Jesus foi acolhido em Genezaré. Aonde Jesus é acolhido, ele realiza milagres, maravilhas, vitórias. Aonde Jesus é acolhido, ele faz a bênção acontecer. Amados irmãos e irmãs, com Jesus é só vitória. Não importa o que você está passando hoje. Momento de luto, momento de dor, uma enfermidade nova, né? Uma situação nova, não importa. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Transforma a tua casa num Genezaré, lugar da crença, lugar das pessoas que acreditam. Senhor, deixa a gente tocar aí. Alguém podia falar assim, que idolatria. Tocar na orla de Jesus é idolatria. Jesus está vendo a necessidade, Jesus tem compaixão. Toca aqui. Jesus toca. Aí Jesus permite que as pessoas toquem. E todos que tocam são curados. O Evangelho hoje falou de muitos assuntos, né? Falou da necessidade da gente orar a sós, ter nossa disciplina de oração. O Evangelho falou do vento contrário, das ondas que açoitam o nosso barco e da permissão de Deus que isso aconteça por um tempo. O Evangelho falou do Jesus que anda sobre as águas, onde Pedro duvida e afunda. O Evangelho falou que muitas das vezes, diante das tempestades, nosso título é Homens e Mulheres de Pequenas Fé. Homens e mulheres de pequena fé. O Evangelho fala, querido, dos discípulos que adoram, depois de Jesus fazer grandes coisas. E para terminar, o Evangelho fala de um Genezaré que acredita e que lança os seus enfermos aos pés de Jesus.
diante de tanta coisa linda. O que a gente diz? Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por tantos ensinamentos preciosos que ouvimos essa manhã. Obrigado a Deus por esse tempo sagrado do Evangelho do dia, por essa escola do Senhor. Todos os anos são os mesmos textos e todos os anos a gente aprende tanta coisa. Queremos hoje viver essa palavra. Queremos hoje, Pai, ter, Deus, essa palavra tão especial na nossa mente. Continue conosco, Pai. Nos ajude a viver o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tem aniversariante, mãe? Não? Olha só, queridos irmãos e irmãs, vamos estar orando, né? Orando pela Sônia Galdino. Ela levou o Walter Galdino hoje para o hospital, fez o exame da Covid. Bem, vamos orar para que ele se recupere rápido, em nome de Jesus Cristo. Orar pela Nathalie, tá, Nathalie? Nathalie e Alex, estamos orando por vocês, em nome de Jesus. Orar pela Neuza, pela Penha. Orar pelo Couto, meu amado Couto. Vamos orar para ele consiga fazer um concurso que ele está pedindo. Deus te abençoe, irmão Couto. Amém. Orar pelo Tiago Ri lá do trabalho. Tiago, um beijo, Tiago. Deus te abençoe. Amém. Amado, orar pela nossa irmã Maria, do João Batista, pela dona Regina Helena, né? Pela Marina, olha aí a Marina, a recuperação dela, né? Pela vida, amados, da Moisete, da Ivete, da Luzia, que a gente tem tanta saudade deles, né? Pedir que Deus abençoe também. Orar pela sua vida, Maria Neuza Penha, né? Orar pela Zuleika Marisa. Zuleika. Quem é que falei que eu ia orar hoje, mãe? Pra você me lembrar. Não é? Ah, lembrei, já pedi. Já pedi. Orar pela vida das nossas irmãs, Madalena, a Paulinha, a Ivanil, né? Orar pelo seu pedido de oração. Pela mãe do Alex, pelas enfermidades, né, Jane? Do Gabriel, pela Raquel, saúde do marido da Erli, pelos pedidos da Alice, né, Alice? Da Eloned, olha, o Almir, Jussara. E você que também está assistindo no Facebook depois, coloque os nomes no nosso caderno de oração. É um gesto de fé. Né? Escrever o nome de uma pessoa aqui, colocar o pedido aqui é um gesto de fé. Amém? Estamos colocando na mão do Senhor. Não é? Olha que beleza. Orar pelo Pedro, pela Carol, pelo nenenzinho. Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor, a tua mão é preciosa e o Senhor é poderoso. Quero pedir nesse momento, Deus, só venha entrar com providência, com graça, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus, o médico, o remédio, tem seu efeito, mas se o Senhor não abençoar, nada acontece. Agora, mesmo na limitação do médico e do remédio, se o Senhor abençoar, tudo dá certo. Eu coloco os enfermos nas tuas mãos essa manhã. Coloco aqueles que têm sofrido ventos contrários e açoitamentos de ondas. Aqueles que estão em luto. A Sônia e Walter Galdino que estão no hospital agora. E todos os que estão padecendo e necessitando da tua graça.
Abençoa a Nathalie e o Alex. Abençoe a Raquel e o Gabriel, a Jane. Deus, toma cada pedido nas tuas mãos, Senhor. Toma a nossa igreja, Deus, que vamos começar agora a reforma. Nos dê condições, Pai, de fazer essa obra bonita, perfeita, para a tua honra e glória. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar no teu caminho. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Nos dê discernimento e graça. Que essa terça-feira seja um dia de esperança e de vitória. Por isso, ó Deus, nós oramos por todos os enfermos, por todos os desempregados, por todos que precisam de uma bênção especial. Nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Ana das Graças. Vamos receber a bênção apostólica. Rodrigo Sardinha, Claudinha, Rafaela, Eni, Bárbara. Colocando todas as causas na mão do Senhor. Bárbara, a oração do impossível na mão do Senhor, né, marido? Recebe a bênção, querida Iris. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Com Jesus é só vitória. Tenha um dia lindo, um dia cheio de esperança, um dia de paz e de graça. Notícias boas virão sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus